Turminha, hoje nós vamos falar sobre conectivos. Exatamente, pegue o seu livro e abra na página 52. Lá vai ter uma atividade, mas antes de fazer essa atividade, a prova vai ensinar um pouquinho para você, tá bom? Conectivos são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideia. Quando a frase não tem conectivo, fica vaga, fica meio sem sentido, tá? Lá na página 52, você tem um exemplo de frase que está incompleta. Complete as frases a seguir conforme o texto, o ábaco do vô Felipe. Letra A. Mas a gente sempre ia a essas festas porque essa palavra porque ela dá o sentido de explicação, porém a frase está incompleta. Então você vai ter que completar aí. Mas a gente sempre ia a essas festas. Por quê? Porque a gente sempre ia a essas festas. Então, você vai completar e depois nós vamos fazer essa correção. Letra B. Acabou juntando dinheiro e... A palavra aí, ela dá uma adição de ideias. Está faltando aqui, ó, o restante da ideia. Acabou juntando dinheiro e... O que foi que aconteceu? Letra C. Os funcionários faziam contas na registradora, mas eu fiquei curiosa. O que foi que aconteceu? A palavra mais, ela é uma oposição de informações, tá? Então, você precisa colocar aí, tá? O restante da frase, completar, porque as frases, elas estão incompletas, tá bom? Essas palavras, elas servem de conexão entre as partes da frase. Esse tipo de reflexão promove a consciência sintática, a sensibilidade e estrutura interna das frases. Então, você pode observar que as conexões porque, e mais, elas estão incompletas. Está faltando o restante da frase e aí você vai pegar e vai completar. Na questão 26, as palavras em destaque na atividade anterior ligam as frases, estabelecendo relações. Associa as colunas. Gente, a palavra porque, ela dá o sentido de explicação, tá? Na palavra é uma adição de ideias, tá? Essa conexão aí de adição de ideias. Na palavra mais é uma conexão de oposição de informações. Na questão 27, você vai observar atentamente os trechos a seguir. A prova vai ler os trechos para você. Acompanhe a leitura. Seria bom que você realizasse a leitura daí de onde você está. Lá na Europa não havia trabalho para todo mundo e as pessoas estavam passando fome ou eram perseguidas, como meus avós, por seguirem outra religião. Eu adorava ver aqueles metros e metros de tecidos coloridos, mas o que eu mais gostava mesmo era da máquina de calcular do vô Felipe. Observe que nesses dois trechos tem conexão. Converse com os colegas e a professora e responda. Se mudarmos a palavra em destaque por os trechos terão o mesmo sentido? Vamos tentar mudar por Vamos para o primeiro trecho. Vamos tirar o ou e mudar para tá bom? Lá na Europa não havia trabalho para todo mundo e as pessoas estavam passando fome e eram perseguidas. Observe que vai ficar repetitiva aí a palavra. E eram perseguidas como meus avós por seguirem outra religião. Se mudarmos a palavra em destaque por os trechos terão o mesmo sentido? Não, pois a palavra dá a ideia de mais uma informação ou da ideia de alternativa. Vamos para o segundo trecho. Eu adorava ver aqueles metros e metros de tecido colorido, mas o que eu mais gostava mesmo era da máquina de calcular do vô Felipe. Se mudarmos a palavra em destaque, como a gente mudou agora por pela letra os trechos terão o mesmo sentido? Não, porque aí eu vou ler assim, ó, e o que mais gostava da ideia de mais uma informação.
O ou dá a ideia de alternativa, possibilidade, mas a letrinha E, a palavrinha E, dá a ideia de mais informação. Essa atividade você pode responder oralmente, tá? Não precisa registrar, não. Você pode também fazer o mesmo com outras frases que apresentam conexão, tá bom? A palavra mais, ela dá a ideia de oposição, nesse segundo trecho aqui, ó. Se você colocar E, vai dar a ideia de adição. De mais uma informação. Vamos para a correção agora? Vamos lá, você vai pausar o vídeo, responder, e depois você volta para o vídeo para realizar a correção. Na questão 25, você vai completar as frases conforme o texto, o ábaco do vô Felipe. Você vai voltar para o texto. Ó, o texto está lá na página 46 nas páginas 46 e 47. Mas a gente sempre ia a essas festas porque meus avós ligavam. Então, para a frase ficar completa, ficar com sentido, você vai precisar voltar no texto e colocar, né, o restante. Aqui só vai até o conectivo porquê. Porque meus avós ligavam. Letra B. Acabou juntando dinheiro e... A palavra aí dá a ideia de adição, né? Adição de ideia, de mais uma informação. Qual é a informação que está faltando aqui? Acabou juntando dinheiro e abriu uma loja no centro da cidade. Se você respondeu dessa forma, sua resposta está correta. Letra C. Os funcionários faziam contas na registradora, mas da ideia de oposição. Qual é a oposição? O meu avô usava outra coisa. Os funcionários faziam conta na registradora, mas o avô usava outra coisa. A questão 26, você vai relacionar as colunas. Você vai colocar porque você vai colocar se está se referindo à adição de ideias, oposição de informações ou explicação. Se você colocou que porque está se referindo à explicação, né? É o conectivo de explicação, você acertou. E na letra B, se você colocou que a palavra ligam as frases estabelecendo relações em adição de ideias, você também acertou, tá? E na letra C, se você colocou mais para que a frase estabelece relações com oposição de informações, você também acertou. Então, ficou assim, B, C e A. Você fez dessa forma, parabéns. Eu espero que você consiga realizar sua atividade com sucesso. Não deixe de enviar para a prova para dar uma olhadinha, viu? Um beijão muito carinhoso.